Bom, olá. Continuando a nossa aula de geometria, agora nós vamos estudar o círculo. Vai continuar sendo conjunto, tanto para o segundo quanto para o terceiro, porque tem algumas propriedades do círculo que vai ajudar a entender a matéria tanto do segundo quanto do terceiro ano, tá? Então, eu vou fazer essa introdução. Eu vou tentar ser o mais breve possível, porque o círculo tem muita história por trás e tal, então demora um pouco mais as aulas, vou tentar ser mais sucinto, tá? Aí, essa primeira parte eu vou só colocar as definições, porque o círculo foi definido por Pitágoras como a forma perfeita, então ela é usada também, foi usada, né, no estudo do universo e tal, até na representação de planeta, né, usado o círculo, porque imaginava que o círculo ele tinha uma mística por trás e tal, e imaginava-se que o universo era uma forma perfeita e tal, de movimento e tal, esse tipo de coisa. Depois descobriram que não era bem assim as coisas, tá? Então vou só colocar as propriedades aqui do círculo, porque, por exemplo, pensando no triângulo e no retângulo, o triângulo tem base, o retângulo também, sabe? Então aí, com algumas ideias, né, diferentes para o círculo, pensando nessa mística da forma perfeita, ele tem algumas propriedades também que é diferente de outras formas geométricas, tá? Então, vamos lá. Então aqui, colocar primeiro as propriedades do círculo para ver os nomes, tá? Essa é a sexta aula do segundo e do terceiro ano, certo? Então eu fiz um círculo aqui, coloquei o seu centro, chamei de C, de círculo, e aí a gente vai ver as propriedades aqui do círculo, tá? Então assim, tudo que é redondo é círculo? Não, tá? Não é assim que funciona, né? Então assim, por exemplo, se eu pegar esse círculo, medir em qualquer parte essa distância do centro até a borda, ela sempre vai ser igual. Numa elipse, né, depois com mais detalhes a gente coloca, mas é um círculo achatado, é como se eu pegasse isso aqui, né, esticasse, lógico que o lado ia esticar um pouco mais o comprimento, não ia ficar um círculo perfeito, tá? Então o círculo, aí já usando a definição de Pitágoras, né? Então, para ficar perfeito, ele precisa ter essa medida do centro até a borda igual, em todos os sentidos, né? E como que chama essa medida? Essa medida é chamada de raio, tá? Quem tem bicicleta, alguma coisa assim, já deve ter escutado essa palavra, né? No sentido de medida de objeto circular, porque aqueles ferros que tem no meio da roda da bicicleta também é chamado de raio, justamente por causa do círculo, né? Essa medida do círculo aí, tá? Outra propriedade que é do círculo é chamada de diâmetro, tá? O diâmetro também usa-se em aro também, só que a medida é um pouquinho diferente, mas a gente fala aro 15, aro 17 e tal, tem a ver com o diâmetro, né? O diâmetro dessa roda, tá? Então assim, mas lá a medida o padrão americano é polegada, mas a ideia é essa daí, tá? Então quanto maior for a roda, maior obviamente o diâmetro, quando eu meço numa borda é a outra. E o diâmetro pode ser em qualquer direção, assim como o raio, só que tem que passar pelo centro, tem que sempre passar pelo centro para ser considerado o diâmetro, tá? Então essas duas propriedades principais aí que mais vai ser usada são exclusivamente do círculo. Falou diâmetro, falou raio, está falando de círculo. Por exemplo, fala uma torre de celular tem o raio de alcance de 7 quilômetros. Então o que acontece? Ela estando lá no centro, faria mais ou menos uma área circular de cobertura, que aí tudo que tiver dentro desse raio de cobertura vai ser contemplado. Nós que moramos afastados, né, ficamos aqui fora e o celular não funciona muito bem, mas é mais ou menos isso, certo? Então, outra propriedade aqui é o chamado corda, tá? Porque o próprio nome diz, né, a corda mesmo. Os alunos que estão no terceiro, que foram do segundo ano passado, nós fizemos algum trabalho em sala de aula usando barbante.
vai representar a corda, né? E antigamente, quando se tinha a possibilidade da tecnologia, compasso, alguma coisa assim, para você poder fazer objetos circulares, usava-se corda, né? E aí depois, em tempos o barbante também, alguma coisa, linhas, né? Então você pega um pedaço, segura no centro e faz o contorno, como se fosse o círculo. Aí o nome fica mantendo como corda, né? A corda não precisa passar no centro, tá? Obviamente a maior corda é o diâmetro, certo? E as outras cordas, lógico que dá para ver nitidamente pelo desenho que a corda ela é menor, a medida da corda é menor que o diâmetro. Pode ser em qualquer sentido. Outra propriedade aqui, ó, se a gente observar essa medida, vou imaginar que isso aqui fosse 5 centímetros, certo? Aqui também é 5 e aqui também é 5, não é? Que é a mesma medida. Então a gente já tirou uma propriedade aí, né, que o diâmetro ele é o dobro da medida do raio, e o raio contrário, ou seja, metade do diâmetro. Se ele fosse 5, o raio, o diâmetro seria 10. Tá? Se o diâmetro fosse 20, por exemplo, o raio seria metade, seria 10 centímetros. Tá? Então, essas aí são as principais, e tem a outra também, a última propriedade, a circunferência. O que seria a circunferência? Seria o contorno desse círculo. Tá? O contorno, se eu fosse medir quanto que daria aquele contorno do círculo. Isso que é chamado de circunferência, certo? Então as abreviações aí, se quiser marcar no caderno, pode marcar, e vocês que ver como é que faz aí, tá? Então as definições, né, o que eu falei lá, o raio é metade do diâmetro e o diâmetro é o dobro do raio, certo? Pode colocar até lá no mesmo desenho. Eu vou fazer com mais detalhes usando o programa GeoGebra, que eu também tive que me reinventar, porque eu já tenho as estratégias para fazer isso em sala de aula, só que como a gente está com esse problema nas aulas online, então eu vou usando aqui a tecnologia e a gente vai tentando fazer, né? Que na sala de aula a gente não tem muito o que usar. Bom, então aqui eu vou só finalizar essa primeira parte falando um pouquinho de uma volta completa, tem quantos graus, tá? Então pelo estudo dos planetas, né, imaginava-se antes, o Aristóteles foi o primeiro a pensar nessa ideia de imaginar o universo como se fosse em camadas de cebola. Por exemplo, você corta a cebola, olhando uma vista superior, você tem os anéis de cebola lá, né? Então ele imaginava que o movimento dos planetas era assim. E hoje a gente já não trabalha mais com essa ideia, mas essas teorias de 4, 5 séculos antes de Cristo, né? Então aí, fazendo o estudo lá dos planetas, por exemplo, agora a gente imagina que o sistema solar, né, o próprio nome diz, o Sol está no centro, os planetas vão girando em torno do Sol, são 8 planetas, tá? E aí o primeiro planeta é o Mercúrio. O Mercúrio ele gasta em torno, como a distância ali é menor para percorrer, ele gasta 3 meses para dar uma volta completa em torno do Sol. Vênus, que é o segundo planeta de distância do Sol, gasta aproximadamente 8 meses. Tá? A Terra, que é o terceiro planeta, em torno do Sol, gasta 1 ano para completar uma volta em torno do Sol. Marte, que está um pouco mais distante lá, 1 ano e 8 meses. Júpiter, que é o maior planeta do sistema solar, né? Dizem que tem 4 luas em Júpiter, 11 anos em torno do Sol para dar uma volta completa. Saturno, que é o que tem o anel lá, né? 30 anos para dar uma volta completa em torno do Sol. Urano, 84 anos e Netuno, 165 anos, tá? O Plutão não tem, na minha época tinha 9, mas foi desconsiderado como planeta, tá? Então é isso aí. Aí o que a gente vai fazer? Por que uma volta completa tem 360 graus, tá? Se você considerar o mês comercial, um mês de 30 dias, tá? Nós vamos calcular quanto tempo que a Terra gasta para dar uma volta completa em torno do Sol. Então, se você considerar 30 dias, então aí um ano com 30 dias, 30 vezes 2, que 30 dias é uma média, né? É uma média, porque tem meses que tem mais, tem menos de 30 dias. Então, considerando daquela mística, né, do universo perfeito e tal, esse tipo de coisa, então você considerando 30 dias, você faz 30 vezes 12.
30 vezes 12 dá o quê? 360, né? Ou seja, se você considerar cada movimento que a Terra faz em torno do Sol um ângulo, quando ela dá uma volta completa em torno do Sol, ela gastaria 360 dias ou 360 graus, tá? Então, por isso que uma volta completa é igual a 360 graus. Hoje, né, com os estudos mais avançados sobre o universo e tal, e outras coisas, a gente considera um ano 365 dias e 6 horas, tá? E aí o que acontece aqui? Ó? Se eu considerar 4 anos, é porque não é exato igual imaginava-se antes, né? Então, 6 horas, se eu fazer 6 horas vezes 4 anos, certo? Então daria 24 horas, que é igual a um dia. E aí a gente acrescenta isso daí como o chamado ano bissexto, para ajustar o calendário nosso, né? Porque senão ficaria totalmente bagunçado, né? A gente falaria, agora é 6 horas da manhã e estaria escuro, alguma coisa assim. Então essa correção foi feita para ajustar esse calendário para que a gente não tenha não tenha muito desajuste do nosso calendário, né? E só para critério de curiosidade, no mundo inteiro a gente só tem um calendário, né? No mundo inteiro são mais de 40 calendários diferentes, né? E alguns seguem outro sistema, né? Mas a gente segue essa ideia aí de um ano em torno do Sol aí, 365 dias e 6 horas, certo? Então essa é a primeira parte aí da aula. Aí já vou postar, já vou fazer a segunda parte da aula, tá?